E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Inton Bentes em mais um Smart Jungle no canal da Amazônia Tech. Sejam bem-vindos. Né, você chegou agora, já conhece, então já pode deixar o seu like aí, né? Você que chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, né? Aciona o sininho e já garante o teu like aí para não te esquecer, porque hoje o papo vai ser bem sério, direcionado. Vamos falar sobre inovação dentro dos processos produtivos, né? Um negócio bem interessante. A gente vai ter a presença aqui do nosso grande debatedor, o professor Antônio Wagner, lá do estado do Amazonas, que vai trazer um monte de ideias interessantes aqui para a gente compartilhar a sua experiência dentro desse mercado. E a gente vai também ter a palavra do profissional liberal Lucemir Malcher. Vai trazer um pouquinho de coaching, vamos falar um pouquinho sobre inovação, processos. Então vai ser um negócio bem interessante nessa palestra de hoje, aqui nessa apresentação. Eu conto com vocês. Diretor, toca a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Inton Bentes, né? Estamos hoje falando em mais um Amazônia Tech, dentro do projeto Smart Jungle. Então vamos ter a presença hoje aqui do nosso amigo professor Antônio Wagner, né? Que vem lá de Manacapuru, passou por Castanhal e hoje professor da Universidade Federal do Amazonas, no município de Benjamin Constant. E hoje ele está fazendo uma pós-graduação de mestrado lá na Universidade de Viçosa, em Minas Gerais. E o Wagner vai estar falando aqui com a gente sobre essa questão de inovação, de tecnologia, né, dentro da área pública, vai comentar um pouquinho sobre a experiência dele dentro da região amazônica e contando as suas expectativas, as suas ações, o que tem acontecido aí no Amazonas principalmente. E vamos contar com a presença também do nosso amigo aqui, Lucemir Malcher, né, um cabano aí, lá de Santarém, especialista em questões de ciências comportamentais, coaching pelo Instituto Japonês e hoje trabalha em Tocantins, né? Com a sua experiência aí, falando muito aí sobre para nós de como você vai fazer esse comportamento, como pode melhorar isso, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Né? Então a gente vai começar hoje aqui com a conversa com o Antônio Wagner, né? E eu espero que vocês gostem bastante disso aí. Então, se tu gostou do tema, gostou da ideia, já conhece, dá o joinha, né? Se não gostou, dá também o dislike, que a gente está aqui para melhorar sempre. Compartilhe com seus amiguinhos, com seus coleguinhas. Aquele cara que tu não gosta, manda para ele esse vídeo aqui também. Né? Então vamos lá. Wagner, o que você acha que essa inovação em meio dessa pandemia, como é que a gente está vendo isso aí dentro desses setores? Fala um pouquinho para a gente sobre inovação e tecnologia aqui dentro da região amazônica. Bom, para a gente falar sobre inovação, primeiramente precisa entender o que é inovação no setor público. Né? A inovação, de acordo com alguns autores, eu posso até trazer aqui meu orientador, o professor Magnus Eminoff, ele aponta que a inovação é uma ideia, né? Uma ideia sistematizada para solucionar problemas, né, de interesse público. Né? E essas ideias vão ser executadas por pessoas que têm comportamentos empreendedores no setor público. Né? Então, aí ele aponta também, né, 4 caminhos para isso. Primeiro, por que introduzir uma inovação? Né? E aí o professor Isidro Filho, da Universidade de Brasília, ele aponta que um dos motivos que leva à inovação pode ser também um contexto de pandemia, né? E aí essas inovações, elas surgem de diferentes formas, elas podem ser voltadas para o cidadão ou para as organizações, né? Elas podem ser também no estilo de cima, né, para baixo, no caso aí, dos burocratas de alto escalão, né, e médio escalão, passando essas inovações para os burocratas de baixo escalão executar, né? Ou o contrário também, esse estilo bottom-up que a gente chama, né? Que são os burocratas de baixo escalão, sugerindo inovações para os burocratas de alto escalão para eles passarem ali e implementar. E essas transformações, elas podem ser em processos, serviços, né, organizacionais,
no comportamento do servidor público, né? E para isso, muitas vezes, você precisa co-criar e coproduzir, né? E para criar e coproduzir, você pode ali tentar trazer o cidadão e também o servidor público, né? Para conversar e buscar uma solução. A gente tem visto isso em muitos noticiários, tem apontado, né, o contexto que a gente chama de empírico no mundo da ciência, é que em alguns municípios, né, tem se criado protocolos específicos para o combate ao Covid, né, com base na experiência no dia a dia de algumas pessoas, né. E aí algumas metodologias que essas inovações elas podem, né, podem se fazer, né. Primeiro é o experimentalismo, né. Tem como fazer, não tem o experimentalismo, esse aí tu corta ainda. O experimentalismo. O experimentalismo, né, os servidores públicos têm uma ideia, em cima dessa ideia eles vão testar para saber se aquilo vai dar certo ou não, né? Então, por exemplo, uma política pública onde se tem ali o grande risco de contágio, né, é necessário ver se aquela política pública vai dar certo ou não. Então, você pode experimentar, de alguma forma, num pequeno grupo, para ver se vai dar certo aquela inovação no setor público. Essa inovação pode ser, por exemplo, no atendimento ao cidadão, né? Pode ser em um aplicativo no qual as pessoas podem receber alguma informação sobre o Covid, né? Outra forma seria a disseminação, né? A passar essas ideias para outras pessoas, né? Para saber o que deu certo e o que não deu certo. Outra forma seria a prospecção, né? E assim por diante. Algumas experiências em termos de inovação, nós temos aí hoje os laboratórios de inovação do setor público, como o Laboratório de Governo da Escola Nacional de Administração Pública, o Genova, que foi o primeiro laboratório de inovação do Brasil, os concursos de inovação, né? Temos alguns encontros, como o de inovação em governo, né? O Encontro Internacional de Inovação em Governo, que houve na cidade de São Paulo, o Programa Municipal de Linguagem Simples, que foi feito pelo 011 Lab, né, que é um laboratório de governo da Prefeitura de São Paulo. O programa Linguagem Simples eu acho ele bem interessante, principalmente nesse momento de governo, de pandemia que a gente está, né? Muitas vezes o cidadão ele não entende o que quer dizer, né, o burocratês e o juridiquês, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Tem muita linguagem ali, muita coisa específica que a gente não entende no nosso dia a dia. E esse programa, ele visa justamente isso, simplificar o que o governo tem a dizer, né? O governo do estado do Amazonas, ele tem um aplicativo chamado SASSI, né? Nesse aplicativo, o cidadão, ele pode entrar, né, e colocar lá uma senha, né, um login, e entrar para estar informado constantemente sobre a questão do Covid-19, né? Quais são, né, algumas dificuldades que nós temos na inovação no setor público na região amazônica? Primeiro, a inclusão digital, né, principalmente no local onde eu moro. Posso falar, né, do local onde eu moro, nesse caso, por conta que lá a gente não tem internet, né, como a gente tem, por exemplo, em Belém do Pará, né, que é por meio de fibra ótica. Lá é por meio a satélite, né, por meio de satélite. Para vocês terem ideia, na minha casa eu tinha 128 kbps de internet. Então, para mandar um simples e-mail, demorava muitas vezes horas, né? Enfim. E aí, essa inclusão digital, ela se dá, ou seja, pela falta de estrutura, ou pelo próprio conhecimento do cidadão para trabalhar essas tecnologias, né? Espaço de experimentação, também esses espaços, muitas vezes, né, principalmente para o servidor público, porque para inovar existem algumas diretrizes, né, que tem que ser seguida pelos servidores públicos, não é tão simples assim. Então, o servidor público tem que ter um espaço de experimentação que ele possa testar aquela inovação, né? Lembrando, testar a inovação é importante, porque pode mostrar se ela vai dar certo ou não, ou até mesmo medir um certo impacto que ela pode dar ali no dia a dia, né? Políticas públicas personalizadas para o território, né? Eu acompanhei muitos cidadãos no município de Benjamin Constant, Tabatinga, que tiveram dificuldade de acessar o auxílio emergencial. Por quê? Por falta de internet, né? Por falta de um local apropriado onde essas pessoas pudessem realizar um cadastro, né? De uma forma que elas conseguissem, e isso a experimentação poderia solucionar esse problema, né? O distanciamento geográfico que existe dentro da Amazônia, a gente tem comunidades ribeirinhas que ficam 2 a 3 horas de viagem de barco, né, porque o único acesso àquelas comunidades são por meio de barco.
Então, a região amazônica ela é muito grande. E isso também se torna um problema, principalmente quando a gente não tem essa questão da inclusão digital, né, que é onde... e aí, muitas vezes, como é que as pessoas ficam sabendo das informações? Por meio do rádio. Né? Então, as pessoas entram ali, escutam rádio, enfim, TV, e ficam sabendo das informações. Investimento para a formação de servidores públicos também é um desafio, né, encontrado hoje na Amazônia, quem é servidor público sabe disso, né. Eu coloquei também aqui os modelos, né, dos cursos de administração hoje. Eu vejo que os cursos de administração, de forma geral, eles são muito generalistas e muitas vezes eles abordam muito generalista no ponto que ele aborda mais o setor privado que o público, né? Então, muitas vezes o setor público que a gente conhece fica um pouquinho de canto ali, muitas vezes é uma ou duas disciplinas sobre administração pública e pronto, né? E poucos cursos também de pós-graduação em administração pública na região norte, né, principalmente dentro da Amazônia. Eu acho que a gente tem aí a UNAMA, né, que tem uma linha de pesquisa, e mais uma outra universidade que tem uma linha de pesquisa voltada para a área de administração pública. Bom, acho que é isso. Perfeito. É muito interessante essa questão aí, né, desses óbices que a gente vê, né, esses problemas, porque realmente a Amazônia, né, Wagner, ela tem todas as suas peculiaridades, né? Então você não pode querer tratar a região amazônica com a mesma realidade, por exemplo, do Nordeste, com a mesma realidade do Sudeste, da região Sul, porque aqui não tem energia em fluxo constante em vários municípios, né? Você não tem, às vezes, distribuição, seja de medicamento, seja de alimento mesmo. Então, nós já fizemos até o Smart Jungle aqui, fica a dica para a galera, daqui a pouco vai aparecer um card aqui, né? Aqui em cima, aqui embaixo, não sei, que fala sobre a questão do veganismo na Amazônia, a questão de produtos de qualidade ambiental, né? Então, você falar sobre a indústria de alimentos aqui é uma questão complicada, né? Porque como é que isso afeta, a gente ainda sabe, né, que tem uma especulação, que aí tem um outro vídeo também que a gente já está falando sobre a questão de saúde aqui na Amazônia também. Essa pandemia que se iniciou na China, né, a teoria grande que já está, né, falando é que veio em cima do consumo de animais silvestres. Mas a gente sabe que aqui na Amazônia, né, e às vezes não precisa nem você estar muito distante do centro urbano, né, das capitais, por exemplo, você tem aqui pessoas que se alimentam de carne de caça, macaco, determinados roedores, enfim. Né? Isso tem presença também no dia a dia, né, de muitas famílias. Isso aí é muito complicado, você até quebrar esse tipo de situação. Então essa questão da inovação desses serviços aí são muito importantes até para chegar a informação para as pessoas, né, nessas regiões mais remotas. Eu tenho um aluno, ex-orientante de TCC, que ele fez um projeto muito interessante. Ele é servidor público, né? Ele trabalha na Secretaria de Planejamento do município de Benjamin Constant. E ele, como não tem internet para acessar o iFood, por exemplo, o que ele fez? Ele criou uma lista com todos os estabelecimentos comerciais que estavam abertos no município, né, que estão abertos no município, que estão fazendo o trabalho por meio de delivery, para divulgar para a população por meio do WhatsApp, né? Porque, assim, algumas pessoas conseguem ter um acesso ao WhatsApp, enfim, né? Então, ele acabou fazendo isso. Isso pode ser considerado uma inovação, né? No sentido incremental, pode até ser, né? Porque ele acabou criando essa rede, né, aí, para que as pessoas possam acessar essa informação, né? E isso tem sido muito útil, né? Isso tem diminuído o fluxo de pessoas nos supermercados, né? Enfim. E outras coisas que estão acontecendo, né? Mas um desafio específico da minha região ali, onde eu trabalho e moro, né, onde eu amo, posso falar assim, é uma região de fronteira onde faz, por exemplo, fronteira com um Peru, né? Islândia fica aproximadamente... O Rio Seco ali, a gente até brinca que fica somente um pequeno riozinho assim passando, né? Que dá para pular, inclusive. Você consegue pular, né? E vai para o Peru, tranquilo. E aí a gente tem algumas dificuldades enquanto implementação de políticas públicas, né? Os peruanos, por exemplo, hoje trabalham no Brasil, muitos deles
tem comércio no Brasil, inclusive, moram no Brasil, tem famílias no Brasil. E aí a gente também tem que tentar trabalhar políticas públicas hoje que, do mínimo de governança possível. E hoje a gente vê, por exemplo, políticas voltadas para erradicação do trabalho infantil, né? Políticas voltadas para a segurança das crianças e do adolescente, que é um tema que eu venho trabalhando aí, alguns trabalhos científicos. A gente sente falta dessa governança. Porque muitas vezes a pessoa que viola um direito de uma criança ou adolescente, ela simplesmente atravessa o rio e pronto, entendeu? Ela vai embora, vai para outro país. Se tiver um sistema de governança que possa garantir aquela criança ou adolescente a segurança em ambos os países, entendeu? Cometer um crime do Brasil, vai para o Peru, vai preso, seria bem interessante, entendeu? Mas muitas vezes a gente acaba entrando no engessamento burocrático, né? Nas disfunções da burocracia, que muitas vezes impede a gente criar políticas públicas que realmente sejam eficientes e que criem valor para o cidadão. Porque é o principal foco do setor público hoje é criar valor para o cidadão. Né? Então, o cidadão tem que estar satisfeito com as políticas públicas, tem que estar atendendo às necessidades deles, tem que, principalmente agora, nesse momento que a gente está em contexto de Covid, né? As pessoas têm que se sentir seguras para poder, futuramente, a gente voltar a ter um comércio ativo como a gente tinha antes. Né? E como é que eu posso garantir essa segurança para os cidadãos? Né? Aí é o desafio, aí que vem a inovação, aí que vem, né, um monte de coisa aí que acontece, que os servidores públicos, né, muitas vezes passam dias e horas pensando em como fazer. É verdade. Meu amigo, agradeço aí. Agora nós vamos chamar o Lucemir Malcher para fazer sua contribuição aqui com a gente. Né? Malcher, ele é um profissional que tem bastante experiência aí, hoje trabalha na região do Tocantins e vai falar um pouquinho para a gente aqui, né, sobre essa sua experiência aí e como é que ela tem se desenvolvido, Malcher. Qual é o seu olhar, né, dentro dessa habilidades comportamentais aí, o que, que a pessoa tem que fazer em meio de estar buscando essa inovação, seja no setor público, no setor privado, em meio a esse momento que a gente está atravessando aqui de transformação, né, para algumas pessoas. Bacana. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiro a Amazônia Tech aí pelo convite e, ao mesmo tempo, também parabenizar pela uma iniciativa em colocar esse debate em pauta de Amazônidas falando de Amazônia. Então, isso é muito bacana mesmo, uma oportunidade, vou dizer até que inédita, em que nós possamos discutir as problemáticas e os desafios da nossa querida Amazônia. No que tange ao efeito de inovação, quer seja antes da pandemia e até na decorrência dessa pandemia e no pós-pandemia, quando ele vier, esse pós, nós não sabemos quando será esse pós, né? Não há previsão, obviamente, clara sobre isso, sempre ela já foi sido requisitada, né? Inovação nos diversos âmbitos do mercado. A área privada, claro que ela sempre parece que sai na frente. Eu costumo dizer que a área privada, ela é a Fórmula 1 para o automobilismo, onde são lançadas as primeiras tecnologias, os primeiros testes, e depois eles são repassados para os veículos de passeio que nós utilizamos. Então, eu sempre trabalho muito com perguntas, né? Por exemplo, no Pará, de onde eu sou nascido, dos 144 municípios, eu conheço 100 municípios, viajando numa oportunidade que eu prestei serviço ao Banco do Estado. Conheço Manaus, conheço Rio Branco, Porto Velho, e a gente tem identificado problemáticas de natureza muito parecidas, semelhantes. Eu costumo até me arrisco a afirmar que certas cidades do interior dos estados amazônicos estão pelo menos 20 anos atrás das cidades mais desenvolvidas do nosso Brasil. Então, esse é um desafio gigantesco, quer seja estou falando no aspecto de infraestrutura, e até como o Wagner falou aí, onde ele reside, tem uma problemática gigantesca com a internet e o próprio saneamento básico e tudo isso, e claro que impacta fortemente no desenvolvimento das pessoas. Claro, você fica com um desafio muito maior do que quem tem uma infraestrutura melhor para se desenvolver, trabalhar, as próprias faculdades, os institutos e centros de pesquisas instalados têm maior facilidade em determinadas regiões do Brasil.
E com relação à inovação, na minha própria experiência, hoje trabalhando com uma empresa mista, do conglomerado do Banco do Brasil, eu sempre, como gestor atuante, gerencio, já estou desde 2015 aí, passando por vários tipos de áreas de gestão dentro da empresa que eu atuo. Eu sempre faço as perguntas, né, para as pessoas com relação à inovação. Aí você chega num determinado setor de uma empresa, pública ou privada, e você pergunta por que fazemos o que fazemos. Então, primeiro isso, para as pessoas entenderem, porque tem muita gente lá no setor repetindo comportamentos, formas de fazer, processos que são feitos há 10, 20, 30 anos atrás, porque aprenderam daquela forma, não se esforçaram, não tiveram um insight ou incentivo de pensar em fazer em forma diferente. Eu coloco a responsabilidade de inovação, pelo menos de incentivo e de motivação aos colaboradores, muito na mão dos gestores. Eu sempre deixo pergunta, em que momento, em que parte os gestores estão atuando para desenvolver nas pessoas a capacidade de serem críticas, mas do ponto de vista construtivo, claro, de como nós podemos melhorar isso, evitando desperdícios, melhorando o processo, gerando, como o Wagner falou, valor para, quer seja para o cliente na área privada, ou quer seja para o contribuinte na área pública, que realmente tudo que a área pública faz tem que ter como foco o cliente da área dela, que é o contribuinte. Então, se tudo que a administração pública faz, os órgãos públicos, quer seja para a prefeitura, secretarias, o que ela faz tem que estar visando não a lucratividade que é do setor privado, mas sim gerar valor, benefícios à população. Eu acredito também muito que nós temos que ajudar a potencializar nossas pessoas para que elas possam realizar processos de alto nível de desenvolvimento, de construção, de melhoria de processos, para que assim nós possamos gerar serviços e produtos de qualidade, quer seja para o cliente ou quer seja para a nossa população. Fica essa minha contribuição nessa primeira parte aí. Obrigado, meu amigo. Realmente, Malchel, eu vejo, né, que as pessoas, a gente tem temos que ter esse olhar, né, de desenvolvimento, não só individual, mas coletivo, com toda certeza, né? E Sim. como agora dá uma dica aí, o que a gente está vendo, né? Porque o que acontece? Muitas empresas, né, vou contar um relato aqui porque a gente está sofrendo isso em algumas organizações aí, alguns colegas têm entrado em contato com a gente, com a questão do trabalho remoto, né? E o que eu tenho visto, né? O relato que eu vejo nas redes sociais, alguns colegas aí que têm falado com a gente, seja do setor público até do setor privado, ele não tem, o cara chega e fala para mim assim, então, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não tenho o que fazer, né? E isso está causando uma insatisfação muito grande com as pessoas, né? Então, como também você vê que algumas que falam assim, eu estou fazendo um monte de coisa que eu não preciso fazer, que eu nunca tinha, se eu não tivesse na pandemia, eu não estava fazendo, né? Então, eu não sei como é que é o teu olhar, o que tu está vendo que está acontecendo aí nas organizações privadas, nas organizações públicas que tem esse tipo de comportamento. O que tu está vendo nisso aí? Na própria empresa que eu atuo, nós estamos, claro, também vivenciando esse cenário de muitas pessoas em home office. A nossa empresa, para você ter um exemplo, tem 3.200 funcionários. Não sei te afirmar quantas pessoas estão, não tenho acesso a esse dado. Para você ter uma ideia aqui, de 30 pessoas que eu gerencio, estão praticamente 10 pessoas trabalhando em home office ou em revezamento de home office. Um dia uma vem, a outra vai para casa. E levando para o lado pessoal do ser humano, nós somos seres sociais, né? O ser humano, salvo algumas exceções, gostamos de estar no coletivo. Por mais que em grandes situações nas empresas haja conflitos, mas nós somos seres sociais. Então, eu com um olhar, claro, focado em resultado que eu preciso apresentar, mas também com esse olhar clínico, profissional para o lado das pessoas, fiquei tentando ali mensurar, estudar o que aconteceria com essas pessoas.
Identifiquei realmente, claro que não foi um estudo científico, foi apenas uma observação como gestor. Sim, verifiquei muita dificuldade em algumas pessoas nisso. É porque sentiram falta do contato, do calor humano, sem precisar se abraçar, de estar batendo papo próximo, de estar se aproximando. Isso até impactou profundamente em performance, produtividade. Tanto de forma, eu observei que algumas pessoas, tanto de forma negativa como outras positivas. Algumas pessoas sentiram assim, poxa, eu estou em casa, o pessoal está lá no escritório, e eu não estou fazendo nada aqui nesse momento, o que eu faço? Então, o que aconteceu? Essa situação do home office, ela gerou uma oportunidade, ou daquele profissional que tem interesse em galgar cargos e funções maiores, de mostrar trabalho, que ocorreu na minha empresa, muitas pessoas que não faziam determinadas tarefas e funções começaram a querer criar, participar mais dos grupos de WhatsApp oficiais que nós temos, participar mais, mostrando o trabalho. E outros também pode ter um outro cenário, quer dizer, pô, tô aqui em casa, não tenho muito o que fazer mesmo, já fiz aquilo que eu fiz e acabou. Um cenário um comportamento de comodismo, né, que é muito fácil para o ser humano entrar nesse comportamento. Mas eu deixo uma dica até como gestor, para quem estiver acompanhando pessoas em home office, ter esse devido cuidado para que, é uma expressão que eu sempre uso aqui, porque eu gerencio pessoas em várias cidades, entre os estados do Maranhão, Goiás, Bahia e o próprio Tocantins, onde eu atuo, e eu falo para as pessoas que longe é geografia. Um exemplo, hoje você está em Belém, o Wagner está em Viçosa e eu em Palmas. Nós estamos longe, não temos como resolver essa questão geográfica de forma instantânea. Porém, por um aplicativo, por uma ligação, por uma mensagem, eu tenho como resolver a questão do distanciamento, que ele é emocional. Então, em que momento o gestor ou um supervisor, sei lá, quem esteja gerenciando, coordenando ou de olho nessas pessoas que estão em home office, está dando esse suporte. Se a pessoa está precisando de uma cadeira melhor, de uma mesa, se ela está com todo o acompanhamento para fazer esse trabalho home office remoto, não só físico, mas também o apoio de ligar, né? Como é que você está? Está tudo bem? Como é que está sendo essa experiência? Então, eu deixo essa dica, porque o que muitas empresas ocorreram foi que, olha, você é de risco, você vai para home office, tchau. Você tem computador, tem internet? Tem, então tchau. Fique lá, está no grupo do WhatsApp, comunique-se por lá e pronto. E esquecem a pessoa lá. Então, eu observei muito isso. Até em tempo hábil, comecei a atuar. Logo no início, passei ali uns 15 dias, depois eu percebi que eu precisava estreitar esse distanciamento, que, repito, ele é emocional, pode ser resolvido. Beleza. Então, realmente aí, vou fazer levantar uma bola aqui para vocês, né, para o Wagner e para o Malcher agora, né? O que eu vejo aí vamos as experiências de vocês, né, no Amazonas e aí no Tocantins. Aqui, por exemplo, aqui no Pará, o que eu tenho visto aqui é que muitas organizações elas estão pecando com a questão das rotinas administrativas, né? E aí muitas das vezes o colaborador ele não tem isso bem delimitado dentro da sua atividade, sobretudo na micro e pequena empresa, né? Então, se eu sou aqui um operacional, né, um analista, então quer dizer, às vezes o cara lá ele tem que fazer um pouquinho de tudo. Estagiário, então, está sofrendo muito, né? Porque ele está naquela situação, o cara não tem bem descrito a função dele. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas questões aí, Malcher e Wagner. O que vocês acham disso? Qual é uma dica que vocês dão aí para os colegas que estão assistindo a gente? Bom, uma dica, né, que eu tenho percebido também, é que as pessoas têm que ter cuidado também com a questão da sobrecarga, né? Muitas vezes elas acabam ficando sobrecarregadas e a gente vê, por exemplo, principalmente as mulheres hoje, além das coisas domésticas, né, muitas delas elas também acabam fazendo também os trabalhos, né, enfim, fora, e isso acaba sobrecarregando. O que eu acho que as empresas têm que fazer, tanto público quanto privada, é delimitar o que tem que ser feito, né? O que é emergencial,
né? Inclusive tem a questão de reuniões, né? Tentar fazer uma reunião, tentar ter uma interação ali constante com o funcionário, né? Ou com o servidor público, para tentar ali de alguma forma também tornar a coisa um pouco também tanto produtiva, mas uma forma que não sobrecarregue, né, a pessoa. Eu achei bastante interessante essa fala do Malcher na questão do comportamento das pessoas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso mesmo, né? A gente, muitas vezes, como eu falei na fala inicial, acaba se tornando sobrecarregado e aí a gente vê esse movimento nas empresas menores, né, que muitas vezes elas não têm essa definição. Então, eu defini, primeiramente, o que tem que ser feito, né, e criar um planejamento para isso, né, o que, como, né, quem é o responsável e definir esses papéis. Sim. Até o próprio, claro, a maioria das empresas no Brasil são pequenas e médias, né, empresas, microempresas, e nós temos um desafio gigantesco mesmo da questão de gestão, porque muitas nasceram de empresas familiares, que deve ser uma grande maioria aí das empresas na nossa região amazônica, e eles ficam com desafio de competências mesmo, de pessoas capacitadas para gerir o negócio. E muitas vezes esses negócios cresceram de forma exponencial e acabaram não conseguindo alcançar sustentabilidade, né, do aspecto econômico-financeiro, pela justamente essa falta de gestão. Então, um simples, que para a administração é simples, os administradores, mapeamento de processos e, como o Wagner falou, quem é quem aí cuida das coisas, para a gente é simples, mas para as empresas às vezes não é. Começou muito aquilo, e digo mais ainda, tem muitas empresas grandes também não tem isso às vezes mapeado. Muda a pessoa, ela chega, olha, entra um novo funcionário, vai fazendo isso por aqui que tu vai aprendendo. Aí, a cada dia vão dando uma nova atribuição. Isso dificilmente está escrito aqui mapeado. A sua função é essa, suas atribuições são essas, aqui as atividades. E é preciso, claro, é desafiador, é um trabalho grande, mas as empresas pequenas sim têm que iniciar esse mapeamento de processo, delegação de responsáveis, por questão mesmo de vida. Além do efeito pandemia, a mortalidade das empresas pequenas e médias já era grande, agora, claro, ficou muito maior essa questão. Então, preciso realmente mesmo que se faça assim, um trabalho, e aí que entra, que eu digo, às vezes, a inovação, que se desperte nos funcionários a vontade de fazer. Eu digo isso muito para o serviço público, mas claro que vale para o setor privado. O desafio no serviço público, que eu falo, qual é o desafio maior no serviço público com relação às pessoas? Eu falo que é despertar nelas a vontade de fazer. Porque quando se desperta nas pessoas a vontade de fazer, elas despertam também esse ímpeto da inovação, de tentar fazer diferente, fazer mais rápido, mais econômico, e aí vai. Porque senão elas entram só num processo de fez um concurso público, entrou, você senta aqui nesse computador, você carimba, assina, imprime, envia esse e-mail, e preenche isso aqui no sistema. E ela fica naquela rotina, que eu chamo não improdutiva, né? Acaba não retornando à sociedade, que a sociedade espera de cada um. Nos levantamentos que eu tenho visto, Malché, uma coisa bastante interessante é o experimentalismo, né? As pessoas, por exemplo, os laboratórios de inovação no setor público, uma coisa que eu estou estudando agora na dissertação, que é um laboratório de inovação no setor público? É um espaço de experimentação no qual o servidor público vai tentar resolver um problema, né? E aí eu conversando com o pessoal de alguns laboratórios, eles apontam isso, que o experimentalismo ele tem desenvolvido algumas características diferenciadas nos servidores públicos, né? E aí é do fazer mesmo, sabe? De ter um problema público, em cima desse problema público, tentar lá resolver, né, essa determinada questão, né? E pegando aí um pouco do fio do Malcher também, essa questão do teletrabalho, o teletrabalho não é tão simples como muita gente pensa. Eu vou ficar em casa, tá tudo certo, eu vou fazer as coisas na hora que eu quero. Se não tiver o mínimo de planejamento, né, você acaba entrando ali muitas vezes na ineficiência, você não vai conseguir avançar em muita coisa, ou muitas das vezes também você pode ficar sobrecarregado. Então, se você tem que ter o mínimo de planejamento, e isso também parte dos gestores, eles apontar o caminho que o servidor, o funcionário, deve seguir. Wagner, só um adendo, Rinton, aproveitando a palavra experimentação que o Wagner citou,
Eu digo que hoje nós estamos com termos muito bonitos, né? Design Thinking, Scrum, Canvas. Então, isso que o Wagner falou é do Design Thinking, experimentação, né? Você tem uma ideação, prototipação, testar, mas, claro, focado no problema do cliente, não criar soluções generalistas ou globais. O que nós precisamos, na minha modesta opinião, é traduzir esse americanismo para o açaí com farinha da Amazônia, entendeu? Para uma linguagem mais acessível, mais executável, porque quando a gente começa a citar design thinking, Scrum, Canvas, parece um negócio top. Como a inovação ela é vista. Quando você fala inovação, eu uso muito isso da minha empresa. É que eu falo, meus amigos, inovação não significa somente você inventar um app para smartphone que vai resolver a vida de muitas pessoas. Claro que isso é fantástico, mas inovação pode ser uma coisa simples, como aquele velho clássico que fala da corrida à Lua, né, que Estados Unidos e Rússia, que Estados Unidos está querendo desenvolver uma caneta tipo essa aqui, esferográfica, né, que escrevesse sem gravidade, e a Rússia levou um lápis, pronto, resolveu. Entendeu? Não era problema, não era escrever, então não gastou muito dinheiro e resolveram. Então, a inovação, a gente tem que, repito, eu até uso essa expressão, açaí com farinha, a gente precisa traduzir essa inovação para a simplicidade, que o simples, também que ninguém fez, pode resolver grandes questões da nossa Amazônia. É verdade. Meus amigos, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. É uma aula todos os momentos que a gente se encontra. Eu aprendo muito. A função desse programa aqui é eu aprender as coisas. Eu quero que vocês saibam disso. Eu estou aqui só, única e exclusivamente, me aproveitar do conhecimento de vocês. Não tem outra função. Em consequência, quem assiste a gente no nosso Facebook da Amazônia Tech e no nosso canal do YouTube, aprende um pouquinho também. Mas, diferente deles, eu tenho o privilégio de estar sempre antenado com vocês todas as semanas, né? Eu queria agradecer, né, agora aí, Wagner, agradecer a Malcher. Vocês querem dar mais alguma palavrinha aí para a gente encerrar o nosso programa de hoje? Deixa com o Wagner. Eu ia deixar com você, né? Porque eu comecei, ia deixar contigo. Eu posso fazer, eu termino, né? Bom, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, é fantástica mesmo, repito, Amazônidas falar para a nossa Amazônia e deixar a mensagem que ainda hoje eu falei com os colegas aqui, estudantes de Palmas, da Universidade, da Federal daqui de Tocantins, que são interioranos de Goiás, hoje eles estavam tristes, até uma experiência de vida, porque estavam se mudando devido às aulas estarem suspensas e não ter previsão do semestre letivo voltar, e foram embora. Eu deixei para eles o sentido de esperança, contei um pouco da minha história, sou de Santarém, e nós temos que ajudar, nós que temos um pouquinho mais aí de acesso ao conhecimento, ao saber, à informação, ajudar nossos irmãos amazônicos a quebrar crenças de que nós somos do meio do mato, que nós não podemos fazer nada, que a gente está ali na beira do rio, ribeirinho, que a gente não vai sair daquilo. Até de uma forma meio chula, até dizendo perdão, mas eu costumo dizer para eles, olha, não interessa de que buraco você saiu, mas importa em que lua estrela você quer chegar. Então, inovação passa por isso. Nós, não necessariamente gestores, mas temos que ser líderes, ajudar a nossa população amazônica a chegar a patamares muito mais altos. Obrigado, boa noite aí para vocês. Bom, eu quero agradecer, né, a Amazotec pela oportunidade de estar aqui participando, ao Inton, né, que foi meu professor, né, não vou revelar a idade do Inton, mas ele foi meu professor na graduação, lá em gestão ambiental, né, quero agradecer também todas as pessoas que estão assistindo aí a nossa live, né, e é sempre bom estar contribuindo com o conhecimento que a gente tem, né, e das nossas vivências que a gente tem no interior do Amazonas, né, e eu concordo com o Malcher na parte que fala, olha, a gente também faz muita coisa lá, né, e não somente dizer que a gente não faz nada, enfim, né, mas no contexto pós-pandemia, para a região amazônica, eu acredito que a gente vai ter alguns desafios, né, e aí a inovação, ela vai cada vez mais nos auxiliar no desenvolvimento da nossa região, até porque os recursos públicos vão estar cada vez mais escassos, né, então aí a gente vai ter que buscar algumas soluções
de forma inovadora, né? Mas muitas vezes, faço da palavra do mal cheia as minhas, que a inovação muitas vezes não é algo complexo, é algo simples que a gente, né, não é, que a gente nem imagina que aquilo possa ser uma inovação e possa mudar a vida de tantas pessoas. Né? Então, eu quero agradecer novamente a oportunidade, estou à disposição para qualquer debate, para qualquer dúvida, ok? Obrigado. Obrigado, meus amigos. Então, gente, vocês que ficaram aí até agora, já sabem a resenha. Dá o like se gostou, se tu não gostou, tu dá o dislike. Bota o dedinho aí no sininho, né? Curte tudo isso aí. Né? Esse projeto aqui, o Smart Jungle, ele vem para ajudar no combate ao Covid-19 no projeto Convida. Né? Ele é uma parceria entre a União Pará, a União Brasil para a distribuição de face shields, álcool em gel. Então não fica de fora dessa, contribui com a gente. A Amazônia agradece. Um grande abraço a todos. Boa noite.